Olá, eu sou a pastora Vanessa e hoje eu quero falar sobre um assunto que é dúvida de muitas pessoas a respeito da religião, né? A respeito do que a religião impõe sobre a vida das pessoas. E eu quero fazer vários vídeos desmistificando várias coisas. E uma delas é a que eu vou falar hoje, que é o apresentar na igreja, a apresentação na igreja. Porque a gente foi ensinado que quando uma criança nasce, ela tem que ser apresentada na igreja, ou algumas pessoas pensam que ela já tem que ser batizada logo de início, quando nasce. E é sobre isso que eu quero falar, porque hoje já diminuiu bastante, mas a gente ouvia falar muito que uma criança, antes de ser batizada, ela tinha que ser batizada imediatamente, já quando criança, porque senão ela seria pagã, né? Essas pessoas falavam que era pagã, essa criança ainda está pagã, ela não foi ainda batizada, né? Então, eu acredito que você já deve ter ouvido isso, só se você for muito novinho para não ter ouvido, né? Mas a religião, ela traz muito disso, né? Ela que ensinou isso. E eu queria aqui trazer a luz da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz? Nas igrejas evangélicas, a gente fala, né? As pessoas falam de apresentar na igreja, tem que apresentar essa criança na igreja. E em outras denominações, é o batismo já de criança. Então, eu quero trazer aqui para você, né? O significado, por exemplo, tá aqui, do paganismo. O significado do paganismo, que as pessoas falam, mas essa criança tá pagã ainda, né? Você não apresentou ela na igreja. O que é o paganismo, né? O que é ser pagão? Então, o dicionário diz, eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco no vídeo, o conjunto dos não batizados, gentilidade, gentilismo. Então, eu paro aqui um pouquinho, o conjunto dos não batizados já propriamente está dito, uma pessoa, né, uma criança que não se batizou, ou uma pessoa que não se batizou. Gentilidade, gentilismo, o que é isso? Gentios, né? É uma coisa que as pessoas não compreendem mesmo, porque no início, abençoados, a Bíblia relata que o povo de Deus era o povo judeu. Então, o único povo que era realmente reconhecido como o povo do Deus vivo eram os judeus, e todo aquele que não era judeu era gentio, eram tratados como gentios, o gentilismo. E aí, olha para você ver como que o gentilismo vivia. Como eu já vivi também, porque eu sou uma gentia, eu não tenho sangue judeu. Religião em que se cultuam deuses, etnicismos, gentilidade, gentilismo, politeísmo. Então, assim, os gentios nada mais eram, né, do que aqueles que não tinham sangue judeu e que viviam adorando a outros deuses, que acreditavam em outras coisas, acreditavam no Deus Sol, acreditavam em tudo era Deus para eles. Como até hoje a gente vê por aí, e eu já participei disso, já fui assim. Então, quando a Bíblia cita gentios, há dois tipos de gentios agora, porque a Bíblia diz que Deus chamou os gentios, é aquele povo que não era povo, mas diz, chamarei de amada que não era amada, chamarei de meu povo que não era meu povo. Então nós, que não temos sangue judeus, mas recebemos Jesus, Jesus nos converteu, então nós somos gentios, mas gentios que amamos a Deus. Então é porque é povo gentio, porque não tem sangue judeu. Agora tem o modo gentio de viver. Então o modo gentio de viver a gente não tem mais, porque nós recebemos Jesus, nós vivemos como filhos de Deus. Os gentios, o modo gentio de viver ainda continua, a cultuação de deuses, de acreditar em qualquer coisa, de você pegar um olho aí de lobo e falar que vai te proteger, de você jogar sal em cima da sua casa porque falar que vai te proteger. Isso é o modo gentio de viver. Isso nós não temos mais. Somos gentios porque não temos o sangue judeu, mas recebemos Jesus. Então começa por aí, paganismo é isso. Então, independente se a pessoa batizou ou não, é o modo dela de viver que vai mandar se ela é gentia, pagã ou não. Porque tem pessoas que são batizadas 10, 15 vezes na igreja e continuam com o jeito gentio de viver. Continua ainda acreditando em todas as outras coisas, porque não vai ser um batismo que vai mudar a vida da pessoa. O que muda
É a conversão, é o Espírito Santo dentro de nós. Então, falando sobre isso, e sobre o apresentar na igreja, sobre o batizar, porque senão essa criança está desprotegida, porque não sei o quê, eu vou trazer alguns versículos aqui para você. Então, diz a Bíblia assim, ó, lá em Salmos 22, 10, diz assim, ó: sobre ti fui lançado desde a madre, desde a mãe, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Veja bem, o que é uma eleição e uma predestinação, que é o que nós ensinamos, que é a base do crer em Jesus Cristo. Se você crer em Jesus Cristo, você tem que crer na predestinação, que é algo real, que é algo que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Apocalipse: eis aqui o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Veja bem, olha os planos de Deus. O Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos que é o Cordeiro verdadeiro, né? Que é o Cordeiro imaculado, o único que podia tirar os nossos pecados, que foi Jesus morrendo na cruz. Ele morreu há 2000 e tantos anos atrás. Mas a Bíblia diz que eis o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, nós, antes da fundação do mundo, já estávamos no plano de Deus, já estávamos com Deus em espírito. E olha o que a Bíblia diz: tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Então, quem somos nós para falar que nós vamos pegar uma criança? Vamos pegar esse exemplo. Uma criança, ela nasceu, aí o pai e a mãe: eu tenho que apresentar a Deus. Abençoados, nós já nascemos conhecidos de Deus. Tanto os eleitos quanto os não eleitos. Porque eu vou trazer um versículo aqui para você que diz que tem aqueles que já nascem ruim. Desde antes do ventre, Deus já sabe, ele já era ruim. Entendeu? Então vem aqui, ó, em Salmos também, aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. Em Salmos 71, 6, diz assim, ó: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. E o meu louvor será para ti constantemente. Então veja bem, que coisa mais linda. Não precisou do pai ou da mãe ir lá apresentar para Jesus conhecer, para Deus conhecer. Gente, se o nosso Deus fosse assim, eu não queria servir ele, porque seria um Deus qualquer, como muitos que oferecem por aí que não são verdadeiros. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nada do que foi feito aqui nesse mundo, a Bíblia diz que seria feito sem ele. Então ele conhece tudo. No ventre da mãe, quando a gente estava formando essa carne aqui, ele já nos conhecia. Porque a gente está cansado de falar que nós não somos um ser carnal. Nós somos um ser espiritual revestido de carne, como foi o nosso Deus, que desceu aqui na terra. A Bíblia diz que ele mesmo se fez carne, ninguém fez Jesus. Deus não tem mãe, não tem pai, ele próprio se fez, ele já existia. E aí o que acontece? Ele se fez carne, ele mesmo desceu aqui no ventre de Maria, que foi uma mulher abençoadíssima, porque recebeu dentro dela o próprio Deus ali, a própria carne do próprio Deus ali, porque Jesus era Deus aqui na terra. Foi um mistério, esse é o mistério da piedade que ainda ninguém consegue discernir, e é necessário. Então veja bem, você não precisa apresentar ninguém a Deus, nós já somos conhecidos de Deus. Veja bem aqui em Isaías, ouve-me, ó casa de Jacó, tá falando dos judeus, e todo o restante da casa de Israel. Aí entra nós também, gentis, né? Vós a quem trouxe nos braços, desde quando? Desde o ventre, e sois levados desde a madre. Então, abençoados, é antes da gente nascer, é antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe. Jesus já nos conhece. Você já é conhecido de Deus. Olha aqui em Jeremias, ó: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que fosse formado no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Olha só, e as nações te dei por profeta. A gente já nasce com a nossa missão, com o nosso desígnio formado por Deus. Não é algo que a gente escolhe aqui, só vai acontecendo. E o que pode acontecer? Com o nosso livre-arbítrio, a gente retardar esse chamado, mas mudar ele, ninguém muda. Você vê o exemplo de Jonas, ele tentou retardar, ele tentou mudar o propósito de Deus, não conseguiu. Ele caiu dentro do ventre de uma baleia e teve que aprender sofrendo, que o chamado de Deus ninguém revoga, porque nós somos conhecidos dele desde antes da fundação do mundo.
Então, ó, Jeremias 1:5, eu acabei de ler para você. Isaías 46:3, eu acabei de ler para você. Salmos 71:6, acabei de ler. Salmos 22:10, acabei de ler. Agora você veja bem, eu vou trazer aqui o outro que fala sobre aquele que nasceu já ruim, já transgressor. Veja em Isaías 48:8. Nem tu as ouvistes, nem tu a conhecestes, nem tampouco há muito aberta ao teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o ventre. Então o Senhor Jesus Cristo sabe, o nosso chamado já vem antes do ventre, já vem antes da fundação do mundo. Então, se você ama a Deus, você é um eleito de Deus, com o propósito de servir a Deus, do cântico dele estar na sua boca em agradecimento. Mas então o que eu faço? Se não precisa apresentar na igreja, não precisa, porque nós já somos conhecidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Então o que você precisa fazer? Ensinar o teu filho, tua filha, a andar nos caminhos do Senhor. É esse o segredo. Não adianta nada você levar ele na igreja um dia. Eu vou apresentar meu filho. Vai lá, vamos apresentar. Eu faço aquela oração. Ô Senhor, eu tô te apresentando aqui tal pessoa. Eu não posso fazer isso porque eu não sou hipócrita. Eu não posso ser hipócrita de ser contra a palavra de Deus. Porque antes do ventre te conheci, ele diz. O que eu posso fazer e o que eu faço? Eu sou uma pessoa que prega o evangelho em prol de que as pessoas vivam o evangelho na vida deles, na família deles, não só um dia, não só 2 dias, mas a vida inteira. É isso que você precisa. Inculca nos teus filhos a palavra de Deus para que ele seja bom, para que ele faça o bem. É isso. E como que você faz isso? Você tem que ser o exemplo. Vamos servir ao Senhor. Vamos amar ao Senhor Jesus Cristo como único Deus, como diz aqui, para deixar de ser pagão. E simplesmente viver as regras de Deus, que é ser bom, que é fazer o bem, que o agradecimento está na nossa boca. Senhor, obrigado, eu nasci, eu estou aqui, eu estou respirando, eu tenho comida, o Senhor me dá força para trabalhar. É isso, não é sobre um dia estar lá e o resto não, é sobre viver com Jesus. Aí você deixa de ser um pagão e passa a ser um escolhido de Deus, aquele que tenha o agradecimento de Deus nos lábios. Tá bom? É isso que eu queria explicar para você. Não adianta nada você apresentar o seu filho na igreja, ou você ir na igreja e ter aquele batismo. Agora eu vou viver com Jesus. Jesus já te conhecia antes da fundação do mundo. Símbolo não adianta nada. Você quer fazer? Faça. Mas o símbolo não vai fazer nada na sua vida. O que vai fazer é que você já é conhecido de Deus desde antes da fundação do mundo, e é você exercer isso. Exercer, entendeu? É você dar valor a esse chamado. Se você sente que você é de Deus, você tem um chamado dele. Tem. Porque agradecer a Deus, ter a consciência de que Ele é o teu Deus e que você deve o seu amor, a sua gratidão a Ele, já é um chamado. E aí você não precisa apresentar, você tem que viver, porque antes da fundação do mundo nós já fomos conhecidos por Deus. Então tem que se desmistificar essa história de paganismo, de que meu filho nasceu, eu tenho que apresentar ele na igreja, eu tenho que batizar. Desde antes da fundação do mundo nós já somos conhecidos por Deus, antes do ventre. E com isso o que você precisa somente é ter uma vida em gratidão e amor ao Senhor Jesus Cristo.